com o Rainer, depois o Rainer passou. O Rainer tinha muita coisa para fazer, passou a bola pro pai. Pois é, isso que eu fico pensando, porque... Agora eu acho que independente deles dois, eu acho que o Richelli vai fundo no filme. Ele vai, ótimo. Ele vai. Ele só vai. Ele embarca, né, Não. no personagem mesmo. Agora, uma coisa que eu achei que você falou que o filme é um filme de terror. Ou que vai para o caminho de terror. Filme de terror. É um filme fantástico. Eu acho que ele é mais um realismo fantástico. Depois eu acho que ele vai numa pegada de terror, não seria isso? Tem um realismo fantástico. Não é um filme deliberadamente de horror. Ele não tem um procedimento aristotélico, do começo, meio e fim. Sim. Ele vai se abrindo para tudo quanto é lugar. Né? Certo. Ele tem um compromisso que eu acho que não é, talvez não fosse um compromisso de início, mas eu fui sendo tomado por isso, por uma certa surrealidade. Acho que, para mim, ele soa meio surreal, entendeu? Ah, sim, completamente. Eu acho que é quase uma coisa de... uma pegada de... Mas eu acho que o terror, Beth, está na beleza. Entendeu? A beleza é terrível nesse sentido, porque ela é atraente, é sedutora, entendeu? E as pessoas, elas são tomadas exatamente por um instante de beleza. Toda vez que o filme vai ficando bonito, ele vira um filme de terror. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça. São abduzidas, né? Exatamente. São abduzidas. Tipo assim, né? Mas eu acho que esse viés da beleza ter o seu... Isso que o Walter falou, eu concordo 100%. É porque o terror, a beleza, ela vai te... É sedutora, atraente. E ela pode te engolir de tal forma que acaba virando um terror. Dependendo do quanto você foi... Uma dependência. Né? O cara fica dependente. Mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu me dei conta muito dessa coisa, desse traço de ligação com o terror no filme, muito tempo depois, a coisa de uns 2, 3 anos atrás, que eu revi o filme, eu tomei um susto. Eu falei, pô, que diabo de coisa é essa? A mim me deu medo, de repente. Eu estava falando que eu uso esse filme direto e eu nunca tinha pensado nesse. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Ajuda a abrir aí. Abre e só pega o biscoito. Dá um pedaço pra ele, que ele tá morrendo de fome. Tá pegando o som da gravação. Eu estava vendo Vou cortar lá com uma tesoura. A ideia é da Vanjorico. Hein? A ideia original é da Vanjorico. A ideia é o seguinte, o pai da Vanjorico, Oswaldo Rico, ele escreveu, eles são de lá, né? Do Pará. Então ele escreveu sobre o lendário amazônico, então, ele tinha escritos e contos e coisas assim sobre isso. Ela, da Ângela. Da Vanja. É porque eu fiz a pergunta, porque a ideia original é da Vanja. A Vanja passou essa ideia para o Lima, entendeu? Só que a explicação que o Lima dava para isso passava por uma coisa, um certo compromisso com o lendário grego. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Ele ia por aí, entendeu? Eu, quando peguei o roteiro dele, eu fiquei espantado com o compromisso que ele tinha, entendeu? Com toda com esse lendário grego. Até o nome do boto dele era não, obrigado. Hein? Exatamente. Aliás, como também em Ostra e o Vento. Eu acho que, não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, mas quando eu vi Ostra e o Vento, eu me lembrei do Eros e Psique. Você conhece a história do Eros e Psique? Sim. Então, Eros se apaixona por Psique e se torna um vento para encontrá-la. Sim. É isso que ele é, um vento. Ele voa para onde ela foi aprisionada e todas as noites, durante os sonhos dela, ele reaparece. uma noite de amor com Eros. Não, com Psique. O Psique.
Psichê ou psiqueiro? Psiqueiro. Psiqueiro. Mas eu achei esse Cheiro, filme feio, é quase parecido, mexer, assim, né? de alguma forma, clima, pelo menos, com o Ostra e o Vento. Mas eu acho que são primos. São primos. São primos esses Total. filmes. Total primo. Eu sinto isso. É ali um fantástico total. É. O Boto do Farjala ficou Da ótimo. Ostra Vento, eu me lembro na época, as pessoas ficavam também te perguntando, mas aonde que se passa isso? Eu me lembro uma vez você respondeu, falou, na tela. Isso é o Lima Duarte que veio todo assim apressado, cheio de autoridade, veio me perguntar assim, Walter, quer me explicar uma coisa? Onde esse filme se passa? Eu falei, pô, na tela, pô. Passa onde? Pô, tem um filme. Pô. Essa mesma onda. E os botos? Filmou os botos, é tudo... Pô, faz Boto é bonito, né? Faz sal, faz sal. Faz sal. Não, Filmou, mas tem um É. Boto do Farjala, não é um... Não, deve ser. não, o Boto do Farjala é uma corcova. Isso. Eu tinha um cara ali embaixo fazendo assim, entendeu? Tinha uma corcova pronta só para aquele cara, entendeu? Uma mistura de um afogado com, entendeu? Um técnico. Ou era um Boto de Não, e verdade quando o que Boto vocês transa com a mulher, que aparece umas cenas... Não, bem ele escuras. fica de verdade, mas ele não é de verdade. Ele fica de verdade na hora que ele corcoveia, entendeu? Mas ele não é de verdade. Agora, você constrói, reconstrói, no movimento você reconstrói ele. Porque você sabe que ele faz assim, como também o Richelli faz assim. O engraçado era o filho do Richelli, que era muito menino nesse momento. Que eu me esqueci o nome do garoto. Mas o garoto ficou muito meu amigo, entendeu? E ele agora me esqueci o nome Aquele dele. ator que é o filho. Que é o- Ah, é o Paulo Vinícius. O Paulo Vinícius fez o filme que o mesmo que a Dira fez, e ele é de Brasília, mas ele tem uma relação meio com índios, entendeu? Aquele garoto. E ele fez o filme do... Uma pergunta artístico-técnica. Lúcia Moura. Que várias sequências do filme são feitas em noite americana. Sim. Que era uma tecnologia na época muito complicada, né? Assim, pouca gente fazia. Como é que foi isso? Isso foi uma coisa que foi testada? Vocês Foi encararam? testado. A gente já tinha feito isso no Inocência. No Inocência ele tinha feito isso. Depois a gente repetiu isso, depois com o mesmo Pedro. O Né? resultado é fabuloso. Pô, é bonito. Lindo. A Ostra e o Vento tem também, né? Muito poético. A Oeste do Vento tem também. É muito bem feito. Em poucas palavras, A o que é música essa está muito noite bonita americana também, do para Wagner Tiso, né? É, a noite com ele, americana é uma eu lembrei pra ele técnica agora, de enquanto você encontrei filmar de com ele. dia para imprimir noite. É maravilhoso. Você Parecia tem a noite. alguns requisitos que, em geral, o contra-luz ajuda muito. É, filtragem e E a tudo. marcação depois. Só que a marcação na época ela não era a marcação que tem hoje em dia, os recursos de marcação. Né? Era líder ali, né? Era o cupim. Mas O Pedro aí, usava muita luz ali também. Ali, mas para ele ia abaixar tudo. Né? Não, e às vezes você tem uma coisa também de você abrir o diafragma, né? É. Saída noturna e... Isso aí, exatamente. Brincar com isso. Usa aquele que era o negativo para de noite. Não, uso não. para de dia. Eu tenho a impressão que não. Eu Não. tenho a impressão que era 4.8, que era Era excessivo, 9.4. É. um negativo. E não tinha pós-produção que hoje em dia você tem, né? Então você tinha que cravar mesmo. Mas tem quantos anos atrás? É 86. Foi né? 87. Eu filmei isso em 86, logo depois do Inocência. Lançado em 87. Não, mas eu fiquei muito impressionado porque o resultado das noites é maravilhoso. Filma de dia. Filme de dia. De dia. E eu me lembro no Porque você depoimento. não tem como ter aquela profundidade, a não ser que você faça aqueles filmes americanos, sei lá, aquela loucura, né? Mas Não, mas não tão radicais quanto o nosso. Entendeu? Porque aqueles você vê noite americana, mas ela é praticamente dia. Né? Ela é filtrada, ela é meio escurecida. Fica sempre azul. Né? Ela escurece no azul. Mas aqui o Pedro abaixou bem. não, o Pedro é um craque, né? Pô, Porque demais. tem muitas cenas na beira da água que tem a água e o reflexo, ainda dá uma clareada, mas tem muitas cenas de noite americana no meio do mato mesmo. Não, Né? a sequência das meninas tomando banho, Sim. por exemplo. É tão bonita aquela cena. É muito bonito aquilo. Tem muita coisa que são corcoviadas, por exemplo.
um pedaço de cama que de repente parece um pedaço do peixe, assim. De repente você vê, tem uma coisa estranha, assim, entendeu? Tem... Mas isso era de propósito. Ela olha... Não, cenograficamente. Sim. Cenograficamente. Era Por exemplo, pensado ela no tá Paulinho. obsessiva olhando para um ponto, ela olha para uma pedra que é assim, entendeu? Aí fica muito tempo naquela pedra. Eu fiquei obsessivo com isso, inclusive. Eu aí tinha o coisa assim, Pedro, aquela pedra ali. O Pedro ficava rindo, ficava Mas vendo. o Paulinho Flaxman entrava nessa coisa de pensar objetos... Não, que não não, não. Ele pensava nos interiores, Sim. entendeu? Mas nos exteriores a gente começava a ver, por exemplo, ver aquelas ilhas que estão em frente a Paraty-Mirim, para mim aquilo era uma corcoviada. Isso, eu já vou enlouquecendo junto, entendeu? Assim, aquelas ilhas ali, aqueles botos ali atrás. O Pedro achava graça daquilo. Eu falei assim, usa aquilo, cara. Hein? Tem um momento em que a câmera desce do rosto do menino, que ele está procurando acho que ele estava procurando a Corina. A menina no Mas barco. desce do rosto dele pro bar, assim, mas parece que ele estava ali, não sei, ele está no barco, mas a câmera está dentro do bar. Exatamente. Ele estava ali, tem um corte? Não. Não, que incrível. Tem um movimento só. É, porque ele estava no mar. É. Não sei, você trouxe ele para dentro do... Eu trouxe o barco. Caraca. Eu trouxe o barco. E botei o barco dentro, mas com a luz aqui embaixo criando o ambiente. Botou o barco dentro do bar. O barco dentro do barco. Já saiu do barco direto para a fossa total. Exatamente. Efeito Jabba, né? Exatamente. Tem várias coisas no filme que de repente misturam. Na Ostra e Vento tem isso também. Do cara, uma relação do Fernando Torres com o Lima Duarte. Ele vê o cara está no passado, o cara está falando com ele, o cara vem até ele, quando a câmera se volta, ele já está no presente, a luz muda, entendeu? No momento que a luz vai mudando, vai clareando, aí ele passa para o presente. A gente usou isso permanentemente. Aqui mesmo a gente faz às vezes com uma fusão, Sim. né? Com fade in, fade out. Né? Sai do escuro e vai para o claro. Clareia a cena. E quanto tempo de filmagem? Esse filme? Eu acho que umas 8 semanas. 2 meses. Na época era o... A Ostra e Vento foi um pouquinho menos. Agora, eu fico pensando, o Pedro, ele é um cara extremamente generoso, né? Assim, e eu me lembro que eu vi uma entrevista dele falando que a cena mais bonita que ele acha do filme, que é uma daquelas de noite americana na beira do mar, não foi ele que fez. Foi o primeiro assistente. Mas é porque tem o Antônio Luiz também, eu vi nos créditos, não sei se é filmagem adicional. Não, Antônio Luiz tem coisas que foram feitas, mas não são... Não lá, ele não foi a Paraty. Não, mas eu não estou falando do Antônio Luiz, estou falando que o Pedro disse... Estou tentando me lembrar aqui do Antônio Luiz. Era o primeiro assistente, não me lembro quem era, não sei se era o Nonato... Jaiminho? Era o Jaiminho, não era? Jaiminho era. Exatamente. Ele falou que a cena que ele mais gosta do filme não foi ele que fez. Isso é demagogia. Mas, enfim, eu puxei esse assunto Papo furado. para perguntar o seguinte, a coisa de você trabalhar tanto com o mesmo fotógrafo... Eu adoro ele, entendeu? Eu adoro ele, eu me comunico com ele com grande facilidade, entendeu? Então ele é um cara ele tem uma sintonia de humor muito próxima da minha, entendeu? Então eu me entendo rapidamente com ele. Isso quer dizer que eu não me entendo, eu sou muito curioso do trabalho do fotógrafo, então eu me ajusto ao trabalho do fotógrafo. Eu adoro trabalhar com o Valtinho Carvalho, por exemplo, porque eu já fiz filmes com ele. Mas o caso do Pedro, como a gente já filmou várias vezes juntos, então a gente testou esses, limites da troca muitas vezes, né? Então eu me afino com ele, assim. E é uma questão de humor, é uma questão de humor, sabe? Rapidamente a gente, às vezes coisas mínimas, dizer assim, Pedro, não tô, isso assim, ele entende no ato. Ele está me propondo uma coisa e imediatamente eu vejo aonde ele quer chegar. Então isso é uma coisa boa, né? Sabe, a gente tem uma afinação, não é nem de gosto,
entendeu? Mas de percepção daquilo que está fazendo, entendeu? Porque é bem claro ao olhar esses 3 filmes, basicamente, que a gente falou aqui, o quanto a fotografia não só é bonita, mas ela é fundamental. Por exemplo, História, no Inocência, que foi a primeira vez que a gente fez, entendeu? Ele foi, para mim, foi fundamental a presença dele. E a gente nunca tinha trabalhado junto, entendeu? Mas a primeira vez que eu vi ele fazendo a luz, entendeu? Foi na cena que no caso do Inocência, né, que eu estou falando, quando a primeira vez que aparece a Fernandinha no filme, e essa cena, ela tá doente, entendeu? Existe um dossel assim da cama, entendeu? Sobre ela, e a gente, até aquele momento, a gente tinha visto isso de uma outra maneira. A gente viu uma borboleta nascendo, né? E quando cortou para um dorsal, assim, de longe, parecia... Não a asa, mas como é que chama? O casulo iluminado, entendeu? Quando eu entrei para ver, isso foi um toque que mudou a vida da gente, entendeu? Quando eu entrei para ver aquilo, eu falei, e o casulo? Aí ele me mostrou, tá ali. Eu falei, aonde? Eu falei, tá ali, estava iluminado, mas iluminado de frente. Eu falei, de frente, Pedro? Esse casulo vem de baixo para cima, cara. Ele falou, mas de qual é a área que vem? Eu falei, do cinema, pô. Vem de baixo. Não me vê com essa agora, entendeu? Vem de baixo. Você tem que acreditar, entendeu? Que venha de baixo. Ele falou, mas não tem uma origem? Eu falei, vem de baixo, cara. Aí ele jogou a luz de baixo, só que a luz não estava embaixo, a luz estava no casulo. A partir daí mudou a relação da gente. A gente faz o filme, a gente está vendo o filme. Sim. Entendeu? Aí, quando a gente, ao longo da coisa, eu me dei conta do lugar, porque eu fui morar naquele lugar, entendeu? E aquele lugar não tinha luz. Quando a equipe ia embora, descia para o Rio de Janeiro, que foi aqui na Floresta da Tijuca, quando a equipe descia, eu ficava lá sozinho com os caras, tinha um eletricista que estava cuidando do material, e ele ligava o gerador. Se a gente precisasse para tomar banho, coisas assim, mas o que existia mesmo era lampião. Um dia eu falei para o Pedro, a luz do lampião é o filme. Entendeu? A gente tem que ver o filme na luz do lampião, cara. Porque ela é meio assustadora. Eu ando aqui, às vezes eu tenho medo de andar nesse lugar, entendeu? Eu estou andando com o lampião e eu estou vendo uma sombra estranha atrás de mim, não sei o que é, entendeu? E eu acho que... como é que a gente vai conseguir isso? Aí ele ficou assim meio... fazendo lá umas teorias, eu falei, não faz teoria, pelo amor de Deus, vem ficar uns dias aqui e acende a luz do lampião, pra você ver o que eu estou te dizendo. Aí ele fez isso e o filme mudou, entendeu? Porque era a luz do lampião. A luz daquela época era de lampião. Se ele não fizesse aquilo, ele não chegava ali. E a luz que os tonéis, inclusive pintores, trouxeram para a pintura deles aqui, era aquela luz de lampião, entendeu? Sabe aquela luz toda marcada, uma coisa... Ela estava falando aqui, ó, da infância na fazenda, eu cheguei a pegar sem luz elétrica. Exatamente. Era muito apavorante, porque é um ambiente, né? É uma atmosfera. As sombras são terríveis, você tem imaginação, fica imaginando os bichos mais... Isso era fundamental. É como aqui também, né? A imaginação que povoa o filme, entendeu? O imaginário que povoa o filme é permanente, ele é criado pela luz, né? Não apenas pelo quadro, mas pela luz. Né? E os negativos eram bem menos sensíveis, né? Quer dizer, deve ter dado um trabalho danado. Essa coisa, eu já vi gente vendo esse filme, e no caso do Inocência eu vi também, assim, à primeira vista, eu vi o nome daquele cara, um cineasta de São Paulo. Oh, meu Deus.
Lembra de um filme que Graças a Deus eu não estou me lembrando o nome dele, porque senão eu estava aqui falando mal dele. Mas eu não ia falar mal, não. Entendeu? É que ele virou-se para mim e falou assim, esse filme é um filme de terror. Ele falou isso do Inocência. Eu falei, por que você está falando isso? Aí ele falou assim, não, porque é tudo na sombra. Eu falei, pô, isso aí é luz do lampião, cara. Isso aqui não é luz da light, não. É luz do lampião. Entendeu? Você já viu a luz do lampião da vela, por exemplo? Já reparou a luz da vela? Treme, anda, entendeu? Pô, como é que é isso? Como é que isso representa para os personagens que estão ali? Porque você está iluminando as pessoas. E aí começa a aparecer as almas, os ânimos que estão ali. Né? Pô, a luz te diz isso. Né? Esse é o meu papo com o Pedro. Então, meu papo com o Pedro passa por essa tentativa de chegar aos personagens, entendeu? Por isso que ficou muito, como a gente já conviveu muito fazendo isso, o papo é muito rápido, entendeu? Eu não preciso ficar explicando nem me justificando, porque isso é um papo de maluco, entendeu? Você vai ficar se justificando no meio do filme para tentar conseguir esse tipo de coisa, você é dado como um doido que dali na hora, que está todo mundo com pressa ali para resolver, plano de filmagem, coisas assim. Está lá você falando. Ele é rápido para entender isso. E certamente outros tantos seriam, entendeu? Mas eu me afinei muito com ele. A gente já fez uns 6 ou 7 filmes. É uma coisa fácil, né? É. Ele tem um humor muito especial, né? Tem. Tive o prazer de trabalhar com ele. Ele é muito. Esse filme é muito dele. É muito dele. Tem muito... Aquelas imagens dos golfinhos, né? Dos botos, né? Não, a gente foi para. Aquilo foi em Fernando de Noronha. Porque em Fernando de Noronha tem um criador de boto, é fácil fazer. Foi Fernando de Noronha. Aí foi feito pelo Faisal. Faisal e uma equipe. Embaixo d'água. Embaixo d'água. Mas tem uma cena, se eu não me engano, porque também o filme envolve. Eu já vi o filme milhões de vezes, mas é uma cena que o boto aparece com ela. Não tem? Um boto com ela. É muito escura a cena, na beira da praia. É. Então, e aí? É um boto mesmo? De Não, verdade? na beira da praia tem o Richelli sobre ela. Não. Sobre a Dira. Não é com a Dira, é com a... Ah, não. Aí eu tinha vários botos, né? De sobreaviso. Claro, entendeu? Botos realmente existentes ou botos multiplicados. Dela já mais pro mas tinha um boto lá no nosso serviço, entendeu? Um boto feito, um boto criado para ser feito, entendeu? Aquilo, artificialmente. Foi criado, um boto mesmo. Ah, foi feito um boto fake. Claro, a gente fez uma parte do boto, a corcova, a gente fez um boto inteiro. A gente fez os detalhes, alguns detalhes, para que se quisesse aparecia um detalhe dele, entendeu? Também não vou assim esperando o boto para sair agora, entendeu? Não. Tinha que ter um recurso ali na última hora. Agora, tem 2 tipos de boto ali, né? Porque parecem os botos cor-de-rosa também. Não tem boto cor-de-rosa, não. O problema é da projeção. Não, pode ser da projeção. Mas não é. Fernando de Noronha não seria golfinho? Tem boto marionete? Mas o boto é muito próximo, né? O boto é muito Não próximo. sei, mas é porque um é de água doce e outro é salgado. Agora fiquei pensando. Aqui na Guanabara, por exemplo, era boto. Você andava... Eu convivi com essa história de boto andando na Baía de Guanabara. Porque eu morava em Niterói, nasci em Niterói. Então, para vir ao Rio de Janeiro, hoje em dia, os botos estão correndo daqui porque está uma sujeira enorme. Mas antigamente eles iam paralelo à lancha. Você andava assim, eles estavam aqui do lado. A bandeira do estado da Guanabara são 2 botos. Exatamente. Eles deram um tchau, foram embora por causa da sujeira. Essa é a questão. Será que é boto? Mas o boto cor-de-rosa, especificamente, eu acho que ele só tem lá na Amazônia, assim, um cor-de-rosa. Sim, Cor-de-rosa que eu vi. Pink.
Mas é a projeção que não era assim nenhuma Brastemp. Olha, Cavi, falando mal, tá vendo? Não, eu não ia falar nada, mas ele falou primeiro. Parecia uma dúvida, né? Eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, o filme é dedicado ao Mário Peixoto. Sim. Eu queria que você tivesse a sua cinefilia toda, né? Essa questão, porque para mim o filme é como se estivesse vendo um filme mudo. Tem uma coisa do olhar, o roteiro é o olhar cinematográfico, que é bem o Mário, a cabeça do Mário. Eu queria que você falasse dessa relação com o Mário Peixoto e com esse cinema de origem. Não, eu tinha feito, no caso, pouco antes. Em primeiro lugar, eu tenho um respeito muito grande pelo Mário Peixoto, pelo que ele representa dentro do cinema brasileiro. Mas não é o meu cineasta de cabeceira, entendeu? Mas eu tenho um respeito histórico. Mais para Humberto Mauro. Eu sou muito mais próximo desse olhar do Humberto Mauro do que o olhar dele, entendeu? Mas eu tenho um grande respeito. Ele representa uma maneira de ver nossa no cinema muito profunda. Entendeu? E não é à toa que ele tem esse prestígio, entendeu? No cinema brasileiro. Quando eu vou ali para aquele território, aquele é o território dele, entendeu? Aquilo é Angra, entendeu? Toda aquela área, isso é a área dele, entendeu? É uma questão de respeito a ele, entendeu? Eu não estou querendo citá-lo, entendeu? Mas eu estou querendo homenageá-lo, só isso. Entendeu? Eu não consigo falar do cinema brasileiro sem me reportar o que veio antes de mim, entendeu? Eu não sou aquele inaugural que acredita, entendeu, que o cinema novo mudou a história do cinema brasileiro. Não, continuou só a história. Continuou coisas que estavam existindo antes, entendeu? E muita gente fez bem e outras pessoas não fizeram tão bem. Mas e a história continua. E a gente está vendo que continua. E, aliás, num momento lindo isso. Está acontecendo de novo. Né? E aí, o que isso tem a ver com aquilo que mudou e com aquele outro tanto lá? Isso é o fluxo da história do cinema brasileiro. É uma linha contínua de criação. Né? E no caso do Mário Peixoto, há isso. Eu não sou um fanático. Eu já fui, inclusive, uma vez, por razões outras, de um estudioso de cinema, como eu gosto de ser, entendeu? De acompanhar uma projeção de um filme, do Limite, o único filme do Mário Peixoto, fora do Brasil. Aí vem um sacerdote, porque isso é uma seita. Então, vem um sacerdote peixotiano e fala assim, olha, você vai acompanhar isso aqui, tem essa fita, você bota na hora, eu ensaio, tá bom, vamos me dar uma ensaiada só para eu não cometer algum erro, entendeu? Pode ter um peixotiano lá que queira me matar, depois tem o seguinte, aí o cara fala assim, aperta aqui, tum, tá, é em tal lugar, tá? Eu guardei tudo aquilo e fui lá para Pézaro, na Itália, e tá aqui, nas horas certas. Tá? Os peixotianos adoraram aquilo. Mas eu não sou um fanático daquele cinema. Eu não sou. Entendeu? Eu admiro o que ele tenha feito. Mas eu acho aquilo avantgardista 10 anos depois. Entendeu? Não me diz. O Mário Peixoto que eu estou falando. O Lima Barreto ele é muito mais tarde, né? Então, nas origens do cinema brasileiro, a gente vai encontrar o Mário Peixoto, como a gente vai encontrar o Humberto Mauro. Né? O Lima Barreto ele está nos anos 50 para cá, muito depois. Outro está lá em 1920, no início de 30. O cinema era outro. E ele falava aquela linguagem, outra, de um cinema que era mudo, inclusive. Falava pela imagem. O que você está dizendo é que a minha relação com o cinema do Mário Peixoto passa por uma dedicação muito grande à imagem do filme. E eu acho que esse filme é um filme de imagem.
a imagética do filme impera sobre tudo, sobre a dramaturgia, entendeu? E isso é uma coisa que está clara dentro do filme. Mas eu não estou fazendo isso em relação ao Mário, não, entendeu? Eu estou em relação à natureza, porque isso sabe, há uma certa submissão, entendeu, de todo desse drama, porque tem uma tragédia que está rolando aí, entendeu? Que é exatamente esse afrontamento com a natureza, entendeu? E o filme convive com isso o tempo inteiro. Então, aquilo que você falou eu sobre acho a que beleza aí no início tem tudo a ver com isso. é a beleza. A beleza, ela tem um lado meio horror, meio terror. A beleza é perigosa, né? É perigosa. Ela te encanta, ela te seduz. Eu não consigo ver um filme de terror, como as pessoas falaram, mas depois de você falar isso, a gente consegue entender esse viés de o quanto a beleza é assustadora em algum momento. Né? É feito o Drácula. O Drácula, ele é sensualíssimo. Sensualíssimo. Por exemplo, aquele filme do Coppola, a coisa mais maravilhosa, o que aquele ator faz? É um Drácula sensualíssimo. Pô, você fica... O Gary Oldman, é demais aquele cara fazendo aquilo. É genial, é genial. E aquilo já existia no Murnau, entendeu? De uma outra maneira, na linguagem do cinema mudo. Mas já existia. Então, aqui, esse arquétipo... O Eggers faz isso nesse último dele também. Hein? O Eggers faz isso também? Também faz isso, Eu acho que tem isso. Aqui existe isso. Eu acho que o Richelli, ele traduziu isso bem, entendeu? Ele é menino, ele parece um dançarino e parece uma mulher. Às vezes, a maneira dele falar, ele anda todo assim, todo, né? Ele faz um gestual, todo assim. Eu vi uma coisa muito engraçada, que era o filho dele, estava contando aqui, mas interrompi, que o filho dele era pequenininho, entendeu? Bem pequenininho o filho dele, assim, uns 3 anos, nem tinha nem 4 anos. E o garoto, quando eu estava filmando em Paraty, o garoto era quem me acordava, entendeu? Porque ele acordava muito cedo, eu combinei com ele, todo dia de manhã você vai lá e bate na porta. Ele fazia isso, entendeu? E ele ficou muito íntimo, porque todo dia ele fazia isso. Então, se eu estava filmando, ele entrava na filmagem assim, com a maior naturalidade. Ele fez o Richelli dar os saltos. Aquele salto foi ele vendo o pai fazer assim. O pai ficava treinando na praia fazer isso. Ele então fazia andando na praia, dando pulo, imitando o pai. O pai viu isso, entendeu? E passou a fazer isso na cena. Mas esse menino é incrível. Eu fiz um filme um ano antes, em 86. Eu achei que era o Cláudio, eu filmei com o Richelli, o filme do Paulo Thiago, e o menino fazia essas coisas também. Também fazia? Ele tinha 2 anos de idade. E ele dava Kim. 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 Era incrível. Ele virou diretor, se não me engano, né? Hoje em dia está fazendo filme. Eu nunca mais vi ele. Esse filme foi produzido pela EC Barreto. Sim. Até que ponto eles interferiram? Foi um projeto que eles trouxeram para você que levou para eles? Como é que foi? Eu que levei para eles. Eu, durante a tentativa de salvar o Lima Barreto, eu entrei num lugar onde ele estava recolhido, estava lá dormindo, né, no asilo, e ele me mostrou um baú cheio de coisas. Aí pega ali naquele baú ali, tinha opção de roteiros. Aqueles roteiros, a ideia era publicar os roteiros e arranjar um dinheiro para tirar ele daquele lugar. Aí eu peguei o roteiro do Boto. O Boto, os calculas, chamava Dionísio no roteiro do Lima Barreto. Por isso que você falou que tinha relação com ele veio cheio de Dionísios ali no filme. Então, eu na hora que eu peguei o roteiro do Lima, entendeu? É fascinante isso. Você imaginar o que é um filme de um Boto que se transforma. É um filme, já de cara, é uma história meio louca. Aí eu falei pro Barreto isso, essa história aqui vamos mexer nesse roteiro. Aí 2 coisas, uma, ou era mexer no roteiro, tal como estava, que era a lenda contada, entendeu? Pela Vanja, contando o que ela aprendeu no livro do pai, entendeu? Mais
entendeu? No conjunto de lendário lá, amazônico, entendeu? Do Pará mesmo, entendeu? Ela tinha um... A Vanja Eurico era parentesca do Lima? Não, ela era filha do Oswaldo Eurico, que era um cara que tinha escrito sobre isso e fez um filme com Lima, que é O Cangaceiro, entendeu? Então ela ficou muito, muito próxima do Lima, entendeu? Porque ela foi lançada pelo Lima, o Lima Barreto, no Cangaceiro. Então ela ficou, e ela era uma pessoa que tinha assim, um movimento entre Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Paris, muito grande. Ela toda hora estava indo. Eu me lembro que existia, quando existiu o Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, escrevendo, ele usava uma expressão que era muito, que era para dizer assim, passou dias, passou noites, né? Ele dizia assim, Vanja vai, Vanja vem, entendeu? Porque ela estava sempre indo e voltando de Paris. Então, no Vanja vai, Vanja vem, entendeu? Aquela história surgiu, a hipótese de se filmar aquilo. Ia ter uma coprodução com a França, mas o Lima Barreto era uma pessoa muito complicada. Desde aquela história que eu contei para vocês, não para vocês todos, mas eu contei, de que o Lima queria fazer o Inocência em Esperanto, entendeu? Agora você imagina o que ele queria fazer com esse filme. Então ele deve ter inventado 1000 coisas, 1000 dificuldades para ele não fazer o filme. Entendeu? Então, uma delas foi essa. Ele começou a mexer no roteiro e aí ela se afastou da história. Quando eu peguei o roteiro e vi que tinha o nome dela, eu fui até ela, falei, em primeiro lugar, eu pedi autorização a ela, ele já estava morto. Então, pedi autorização a ela, que a ideia vinha dela. Né? Aí chamei ela também para fazer, ela faz uma cena no filme. Ela é aquela mulher que joga búzios. Você aparece. Não, hein? Você aparece, tipo, sai assim. Ah, eu saio com a minha filha. Saí do bar, dizendo para ela, se vira para trás, Branca. Mas ela não virava, ela ficava... Queria que ela olhasse para lá, mas ela não virava. Às vezes você falou com ela. Aí eu falei com a Vanja Eurico, falei com ela e eu acho que foi uma coisa boa, entendeu? Ter conversado com ela sobre aquilo. Ela tinha a visão lá dela, do filme, do que seria feito com o Lima Barreto, mas não é, mas o roteiro que filtrava tudo isso era o roteiro do Lima, entendeu? Eu peguei aquele roteiro, fui trabalhar em cima do roteiro. E sobre o impacto daquilo que eu falei antes da sessão começar, entendeu? Eu fui procurar o local para fazer. O local para fazer era o território aqui da Rio Santos, a relação Rio até São Paulo, esse pedaço aí, Rio Santos, que isso aí era uma nação caiçara, entendeu? E isso foi, a estrada interrompeu isso, saqueou isso. E existia então essa memória. Um pouco dessa memória está na existência do Rufino, do Neila Torraca, do Tomar a Terra do Outro, entendeu? Está ali, entendeu? Mas não exatamente o drama que ocorreu, porque eu estou falando do Boto, agora eu vou falar de outra coisa, né? Não tinha como, eu podia ajustar aquele cenário, entendeu? Na época do governo Carlos Lacerda, né, que aquilo se deu. E o quanto que mudou do roteiro original mudou para burro. Mudou para burro. Você tirou fora todos os Dionísios? 1000 coisas. Não, tirei essa dionizada toda, entendeu? Nada de Dionísio aqui, entendeu? E outras coisas. Deixou o couro, né? O couro. Não, e aí coisas, né? Como contar essa história? Porque essa história tem que ser contada. Só que isso é a ironia das coisas. É uma história de pescador. O que é uma história de pescador? É uma história que é ampliada pela imaginação. São os pescadores que contam essa história. Entendeu? E o cara está contando no lugar onde a câmera está, e você não está vendo, cara.
o cara, né, o narrador central, entendeu? Você não vê, só a voz dele. Você está falando com outros que estão ali, Tonico Pereira, o Marquinhos Palmeira, né, o Sandro. Do Afonso, Hein? Aquele Bebeto Bahia. Hein? esse foi o texto do Afonso Romano de Santana, Sim. que fez essa narração, preparou É. a narrativa. Mas essa ideia das 3 figuras dos pescadores, que ela está chamando de coro, isso já existia no roteiro inicial ou foi você que Não, inventou? foi eu que coloquei. Eu fiz um desenho dessa necessidade do diálogo, da história, que vai ser contada pelos pescadores. E aí conversei com o Afonso, eu queria que aquilo tivesse um outro sabor, entendeu? E ele poderia dar isso, deixar mais clara essa poética, entendeu? Em vez de trazer isso para um diálogo realista. É meio caos, né? É um caos contado, né? Tem um momento ali do vento no casamento, que aí vem de repente entra o ó. É. Para explicar, né? Enfim, você lembra Tem vários momentos. Vários momentos entram absurdos, né? Entendeu? O camarada está soprando, o cara é um peixe, não é soprar coisa não. Então, soprando. Porque são histórias absurdas, história de pescador. Pescador, mentira, alegoria. É pura alegoria, entendeu? Eu achei que eu entrei num território onde seria possível isso, entendeu? Então eu achava que tudo me justificava, entendeu? Porque aí aparece sempre uma pessoa assim, mas isso não aconteceria. Eu falei assim, isso é história de pescador, cara. Isso aparece. Assim. Eu tinha como me livrar disso, entendeu? Essa atriz que faz a Tereza, Hein? sumiu. Essa atriz que faz a Tereza. É a Cássia. Ela não sumiu, ela virou. A Cássia quis. Ela queria naquela época, ela quis. Mas hoje em dia ela não quer mais. Você não reconheceu que era Cássia? Não reconheceu? Quem manda ter esse nome? Ela foi um dos primeiros filmes dela, né? Quem? Dira? É. Foi o segundo filme dela. Primeiro foi o. Floresta das... Não, Floresta das Esmeraldas. Sim, É. turma, é. Mas aí você viu ela lá e chamou? Aí o Flávio eu conheci, porque o Flávio trabalhou nesse filme, A Floresta das Esmeraldas. Flávio Tamberini. Que era o produtor que eu tinha. O produtor executivo que eu tinha aqui. Então o Flávio me trouxe a Dira. E trouxe o Paulo Vinícius também, Que é o garoto. que é o garoto. Porque o Paulo Vinícius é um índio, né? Você olha pra ele, né? Tem cara de índio. Walter, você tinha o Brasil ano 2000 foi Paraty antes da Rio Santos? Não. Você filmou lá em Paraty? Filmei. Mas era antes da Rio Santos? Já tinha década de 80? Não, eu filmei nos anos 70. 70. Ia por Cunha, é Eu isso? filmei. Ia por Cunha. Ia por Cunha. Ia pela Dutra, Cunha, chegava em Paraty. É. Não tinha Rio Santos, é isso? Não. Se quisesse, você tinha que ir de barco. Você ia daqui Até Mangaratiba. para Mangaratiba, de Mangaratiba pegava uma lancha Nessa época, Por isso que em Paraty a galera se juntou na ditadura militar. nessa época Paraty era um Hollywood carioca, né? Paraty, ninguém ia para Paraty, cara. Ninguém, a primeira pessoa a ir depois de um longo tempo fui eu. Nelson Pereira, essa Tudo veio depois do Brasil em 2000. Tudo veio depois, exatamente. A primeira pessoa a filmar lá não foi eu. A primeira pessoa a filmar lá foi um outro cara, que era um crítico de cinema, chamado Oswaldo de Oliveira, que tinha um apelido, se assinava Jonald. Entendeu? E esse cara, ele fez um filme lá, onde a terra acaba, sei lá, uma coisa assim. Entendeu? Sobre Mário Peixoto. Não, onde a terra acaba. Não, esse Jonald, ele fez esse filme lá. Então havia assim uns 10 ou 15 anos antes de eu fazer o Brasil ano 2000, esse cara fez. Provavelmente até por causa da dificuldade de acesso, né? Porque se não tinha Não, estrada- ele tinha que ir para as Cunhas, Era longe. entendeu? E depois descer para Paraty, descer aquela serra toda. Ou então ir de barco. A primeira vez que eu fui a Paraty, eu fui via barco. Né?
Mangaratiba. Fui de Mangaratiba, peguei um trem que tinha até Mangaratiba. De Mangaratiba você pegava, passava pela Ilha Grande, tá? Entendeu? Tinha uma trajetória. Levava o dia inteiro navegando até lá. Agora, tem essa cultura caiçara. Não, total. Essa cultura caiçara desapareceu. É uma cultura meio indígena, próxima do índio. Eu vejo a Paraty, Ficaram eu um vejo pouco, muitos mas muito meninos. isolados. Muito isolados. Não, ela não desapareceu, né? pela Você estrada tem tem. ilhas de... Ah, não, ela desapareceu como um todo, não. Mas ela era hegemônica ali, ela dominava toda aquela área. Ela dominava tudo aquilo ali. Ela não tem mais esse Para poder. ver umas pessoas que são. Eu tive há pouco tempo em Paraty. Hein? Mulher que eu olhei. No falei, sul, há mais caiçaras. Depois de... Sim, para lá. Ah, Para lá do São Paulo. sim, sim. Estado de São Paulo. Eu já tive em outra cidade também, que são cidades bem... Uma das cidades que eu pensei em fazer foi a Ostrivento, entendeu? Foi uma cidade ali onde tem uma usina, onde ia ser feita a usina atômica, que acabou sendo feita em Angra, entendeu? Que é uma cidade incrível, entendeu? Um local incrível. E tem muito boto ali. São Vicente? Não, mas me lembro já. Não. Rio ou São Paulo? Foi o São Paulo. É um local. A primeira vez que eu vi isso foi no roteiro do Boto, do Lima Barreto. Ele citou aquele local como sendo o local ideal para ele fazer o filme. Entendeu? Aí eu voltei lá, quando eu estava procurando um local para fazer o Ostrivento, eu voltei lá, entendeu? E aí o local era impossível da gente, não fazia sentido pra gente. Entendeu? Em primeiro lugar porque não tinha um farol, entendeu? Mas é um local incrível, bonito pra burra. Na Ilha do Mel, lá em frente ao Porto de Paranaguá, e no Ceará, ali na... Como é que chama aquele lugar? Eu tô péssimo mesmo. Cadê um Google aí? Eu tô assim. É o... Quebrada? Hein? Jericoacoara. Jericoacoara. Fomos lá para Jericoacoara. Foi lá que o Lima Barreto perguntou a famosa frase. Mas esse filme é o quê? Me diga o que é. Agora, Walter, uma pergunta. Se passa onde? Eu queria que você falasse da sua relação com os atores. Você é o diretor que dirige atores, porque hoje em dia a gente sabe que tudo é muito, né, dividido, exatamente. Né? Mas você é de uma geração assim, que tem pessoas que dirigem os atores, né? E outro que cuida de cinematografia. Aí eu queria saber como é que foi a sua relação com as atrizes, os atores desse filme. Como é que foi? Muito difícil falar sobre isso, cara. Porque é o seguinte, a minha relação com os atores é de acreditar neles, entendeu? Então, tudo parte dessa crença. E isso é o objetivo deles, entendeu? Eu sou o espectador para ele, entendeu? Eu tenho que ser absolutamente fiel a esse espectador e fiel a ele, que ele acredita que alguém esteja olhando ele também, entendeu? É uma cumplicidade, entendeu? Tudo se dá com os atores da maneira como ele compreende aquilo que ele está fazendo. Pois ele é um ser inteligente, né? Ele bota a inteligência dele a serviço do trabalho, entendeu? Então, ele vai dissecar aquilo. Mas ele compreendeu aquilo, ele entra com aquilo, entendeu? Eu acho que... O seu papel, então, é para ele compreender? Eu sou um interlocutor dele, para ele chegar... Pode até ser isso, entendeu? De fazer ele compreender, mas eu não sou ele. Ele é ele, entendeu? Ele tem que trazer a compreensão dele, senão ele vai ser um cara que está macaqueando, coisa que eu estou dizendo para ele, entendeu? Isso aí não funciona. Isso aí, a câmera registra isso. Walter, A câmera é implacável. o Shelley faz ali, falando que
que aí ele mistura italiano, espanhol, inglês. Porque ele é o turista, né? Veste numa irrealidade. Ele é um turista. Fica bom pra caralho. Ele faz uma sacanagem com os turistas, né? Eu acho tão engraçado ele dizer como é que ele vai. Isso foi da cabeça dele, que ele é improvisado. Ele dizer como é que ele vai fazer a casa. Eu acho aquilo ali maluco. O cara diz assim, botar pastilhas, vai fazer não sei o quê. A cabeça dele. É como ele vê a pessoa dizendo que vai fazer a obra. Ele deve ter morrido de rir já de uma situação. Aí ele... Para chegar a isso, né? Que legal. Essa é uma coisa, entendeu, que é muito interessante, essa troca com o ator, entendeu? Você admitir sabe, esse território para ele. Né? Você não ficar dizendo assim, não, isso não pode. O filme é meu, não venha com esse negócio. Tá? Não existe esse limite. O limite é também dele. Entendeu? O filho dele trouxe um elemento. Até, o garoto lá, o Kim, fazia, deu paz, jogou lá, botou todo o boto. Foi uma das coisas melhores de criação do Richelli, ele veio, pegou do filho dele. Que ali tem uma coisa interessante quando você faz esse juízo a respeito do que está acontecendo, porque o Kim fazendo isso é de uma inocência, é de uma pureza tão grande, né? De uma criança fazendo isso. É tudo que a cena precisa. Né? Vou ter que pedir desculpa, Vai, não né? vou acordar às 4 da manhã. Pô. Aí, como é Boa sensacional. filmagem. Obrigado. Tchau, Tuca. Muito Tchau, pessoal. Walter, eu tenho uma pergunta super técnica de figurinista, assim, meio... Quem pediu para usar... Ele usa um tapa-sexo o tempo todo no filme, que às vezes é cor de pele, às vezes é preto. E não existe uma preocupação minha em esconder com maquiagem. Não. Quem optou por usar foi pedido dele, ou foi um pedido... Ou foi uma decisão de vocês? E por que não maquiar? Como é que foi essa história? Não, havia uma possibilidade, havia inclusive já pronto, entendeu? Um pênis de borracha para ele usar. Primeiro o próprio dele, entendeu? Depois não foi bem aprovado, entendeu? Mas aí eu ouvia isso e eu achei ridículo, entendeu? Porque ele ia correr, ficar aquela coisa ali na frente. Eu falei assim, pô, isso aí vai roubar a cena. Você vai ficar vendo aquilo, entendeu? O cara, não. Para limpar, então. Por outro lado, tinha o seguinte, o mito não é um mito que se limita à informação do invasor português, entendeu? Não, ele não é limitativo disso aí, porque existe na tradição do índio essa figura existe. Como ela vai existir em outros lugares, com outros nomes. E aí eu tinha até o nome, que ele chama, o filho quando mata o pai, chama o fulano... Japuru, não é? Ibapuru. Não, mas é uma coisa assim. Não é Ibapuru, não tem U, não. É um nome indígena. Não, me lembro lá depois. Mas enfim, e isso era o nome que se dava. Então, por 2 vezes isso é citado. Tem uma hora que o cara está tendo... Tem várias alucinações no filme, né? Tem uma hora que ele entra numa casa, o Neila Torraca, ele entra numa casa abandonada e aquilo é o fundo do mar. Né? Dentro do fundo do mar, ele reina. Ele parece que reina. Ele assume o lugar na mesa. Tá? E num quarto do lado tem um índio, entendeu? Assim, sem acocorado, entendeu? Aquele lugar tem uma intimidade com o indígena, entendeu? Tem várias citações que levam a isso, sim, entendeu? E não só apenas no nome. Mas isso te deixou com liberdade para
deixar aparecer, a minha pergunta é essa, deixar aparecer o tapa-sexo, mesmo que às vezes ele fosse preto, às vezes ele fosse cor da pele, ele muda de cor durante o filme. Não, mas aí teve pessoas que vieram me perguntar, mas por que não deixou o cara pelado? Eu falei assim, Não, o cara pelado eu já entendi, mas eu tô perguntando assim... eu achava meio ridículo. Esconder o tapa-sexo não, pintar com maquiagem... Não. Não teve essa preocupação? Não, existia um maquiador pro corpo dele. Existia, que ele tinha uma pele meio prateada. Né? Tinha um cara que fazia lá, entendeu? A maquiagem no corpo dele. Vocês depilaram ele? Ele era Depilado, mano, coitado. Entendeu? Ele ficou com aquela coisa prateada em cima dele. Entendeu? Agora, eu não sei, a mim não me incomoda. Tem gente que se incomoda com aquilo. Entendeu? Por que ele não está pelado? Não, eu falei assim, eu não disse que me incomoda, não. Eu acho extremamente pertinente isso que você falou. Não, eu achei ridículo. Eu achei. Quando eu vi pela primeira vez ele fazer, e o cara fazer, ele estava totalmente pelado. Eu vi e falei, pô, dá pra você correr aí pra eu ver como é que é? Eu achei horrível aquela coisa balançando na frente. Eu achei aquilo ali ridículo. Entendeu? Eu falei, cara, velho, isso aí vai perturbar a cena. O camarada vai ficar coisa, todo mundo vai ficar olhando pra ele. Entendeu? Vai ser. Vai ficar antiestético. Até porque é um ser Não, vai ser por outro lado. Aí tem outros argumentos que você vai pensar. Bem, eu quero que esse filme seja exibido na televisão. Eu quero que esse filme seja exibido no cinema para criança. Você começa a pensar. Aí entra o Barreto, fala outros. Ninguém nunca me pressionou para isso. O legal disso entendeu? leva para um lugar de um personagem mitológico. Por outro lado, a gente está fazendo, está trabalhando com a mentira, com a fantasia. Por que esse naturalismo absoluto? Tem aquela história, a sereia, que os filmes todos, milhões de filmes que tem sereia, a sereia vem, feitiça, os homens transam com os homens e ela é a sereia, né? Ela tem, na verdade, um rabo de peixe. Nunca ninguém questionou isso. Não, pois é, a sereia Ninguém nunca faz, a sereia tem espinha. Não. A cena das meninas na cachoeira, que parecem náiades, é muito bonito também, vai nesse terreno mitológico de uma forma super impressionante. Elas estavam todas nuas, mas ele não está se aproveitando daquilo. Exatamente. Elas estão vestidas de cachoeira, né? O tempo inteiro. Estilizado, ficou muito bonito. Não é uma coisa... Não, em si, mas é uma coisa agregada à natureza, como se a cachoeira já fosse um símbolo de eroticidade. Mas mesmo as cenas de erotismo mesmo do Boto com mulheres, elas todas têm essa delicadeza de misturar na natureza. Tem a coisa da areia, do mar, né? Elas sempre estão meio que... Você vê que a cena de supostamente erótica do Neila Torraca com ela é uma cena próxima de um estupro, que o cara tá batendo na mulher, entendeu? Se apossando dela. É totalmente diferente do Boto. O Boto é delicado, super gentil, entendeu? É uma dança, uma sedução. Diferente, né? Ele é outro. E até aparece no filme, em alguns momentos, na narração e nas pessoas falando também que ele é muito gentil com as mulheres, ele trata as mulheres muito bem, tem esse cuidado. Como foi na época? Foi bem, foi muito bem. Teve uma repercussão boa com o público, mais do que a Inocência. Deu público no cinema? Deu. Muito mais do que a Inocência. Eu me lembro. Eu vi no cinema. Vendeu legal, vendeu para os Estados Unidos, vendeu para vários lugares. Hein? Eu fui ali fora, voltei. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O Pedrinho Farcas, você é muito claro no filme que eles se entenderam muito bem nesse filme. E que ele como fotógrafo, eu como fotógrafo, sei o quanto um entendimento com o diretor contribui para que o filme seja bem realizado. O fotógrafo, porque se o diretor ele não passa por fotógrafo e não compra as ideias do fotógrafo,
para que o filme dele seja moldado, a luz seja moldada naquilo que o diretor... Porque muitos diretores não entendem muito bem, isso eu falo com experiência própria, porque faço fotografia dos filmes, de todas as coisas, como assistente de câmera há mais de 40 anos. Então eu vejo que quando o diretor não se entende com o fotógrafo, no sentido de moldar a fotografia do filme de uma forma em qual o fotógrafo também embarque e analisam aquelas coisas e fala, é isso que tem que acontecer, é essa a imagem que nós temos que criar, entendeu? O seguinte, César, a mesma coisa que os atores. Você parte da compreensão do filme, entendeu? Não é ditar para o diretor, nem receber do diretor de fotografia, entendeu? Aí eu vou fazer assim, eu quero assim. Não. Por que você vai? Entendeu? Por que eu quero assim? Entendeu? A gente tem que se afinar o entendimento, a compreensão do que a gente está fazendo. Então, o trabalho sai inteiro, entendeu? Dessa compreensão, entendeu? Não há uma fronteira entre o que ele faz e o que eu determino. Isso está claro no filme. Isso o tempo inteiro existe isso. Está claro no filme. E não é só nesse filme, em todos, desde o Inocência. Você começou com o Pedro na Inocência? Esse foi o segundo? Esse foi o segundo filme que eu fiz com o Pedro. Ele fez a volta do... Daí fez também. Fez o Desafinados comigo, fez o filme lá com... Pedro é filho do Thomas Farkas. Sim. Filho do Thomas, sim. A gente fez 7 ou 8 filmes. É engraçado que, assim, estão falando... Você falou sobre essa coisa desse filme ser de terror, não sei se ser de terror, da outra ser de terror. A volta é o único que é de terror mesmo. É outro. Mas ali é mais declaradamente. Mais declaradamente. Mas o que eu senti vendo o filme, quando eu revi o filme, e isso me veio à cabeça, é de que o que existia aqui, a beleza do filme era o aspecto terror do filme. Entendeu? Então era uma coisa que eu não enunciei para mim, entendeu? Nem propus isso para Pedro, nem para ninguém, entendeu? Eu quando vi, eu falei assim, claramente o que é belo é terrível, entendeu? Todas as pessoas que são fascinadas, seduzidas por esse bicho, entendeu? Um bicho, um monstro, entendeu? Elas perdem a noção da realidade, são abduzidas e elas ficam loucas. E até essa coisa que permeou toda a nossa papo aqui, dele ter uma beleza que não tem uma sexualidade definida. Ele é meio mulher às vezes, ele tem a pele muito lisa, ele às vezes é meio... Não vou dizer peixe, porque é peixe, mas é mamífero também, né? Então tem aquela coisa de... Mas ele é meio criança, meio... Né, a figura do Boto, ela é uma figura que não tem barba, não tem aquele visual do homem que é o que a gente está habituado, né? Então tudo, e tem uma mistura com a natureza, ele parece uma onda, ele parece uma... Então tudo isso eu acho que tem a ver. Porque a figura masculina é uma figura meio desenhada. Tem que ser assim, cadê aquele bigodão, cadê não sei o que. Aí lá vem aquela figura pronta, que você já viu o que é. Eu falei assim, não é exatamente assim. Ela fica mais estereotipada no letra rótica, no caso, né? Exatamente. Para poder fazer o contraponto. No caso, o que o Richelli fez? Na verdade, o Richelli compreendeu aquilo. Tal como eu estava compreendendo, como isso passou, entendeu? Para o preparador corporal dele, entendeu? E para os outros, entendeu? Para a cenografia e para tudo. A mesma compreensão daquilo que a gente estava fazendo, entendeu? O Richelli traduziu aquilo da maneira dele. Entendeu? Ele contribuiu da maneira dele, como o Pedro veio, contribuiu da maneira dele. Como o Wagner veio, entendeu aquilo também, entendeu? É um processo de compreensão. Sabe uma coisa interessante que eu fiquei pensando? A gente vive um momento no cinema mundial, assim, que esses filmes, assim, fantásticos estão muito em voga, assim, né? Eu fico pensando se essa nova geração, que frequenta aqui o Estação, a galera mais jovem, assim, visse esse filme, acho que eles iriam compreender ele de uma outra forma, mas acho que
eles achariam que é um filme feito hoje, assim. Acho que tem uma coisa... Eles ficam encantados. Eu uso em aula já há muitos anos, nas aulas de... Eu uso na aula de direção de arte, mas eu uso para falar sobre a relação da fotografia e da direção de arte para ajudar a contar a história, junto com a direção. E eles ficam encantados, eles vão... Porque eu não passo o filme inteiro, não tem como. Eles vão para casa dizendo, vou procurar onde é que eu acho para ver quando eu chegar em casa. Adoro. E tem uma coisa atual que está muito... Você vê no Festival de Cannes, vários filmes fantásticos, assim, uma tendência, assim, do cinema contemporâneo. E esse filme tem uma coisa forte, assim, que é um outro momento, mas ele... Quantas semanas você levou para filmar esse filme? De filmar, não de preparação, não. De umas 8 semanas. Quanto? 8? Por aí. A média nessa época sempre era isso, né? 8 meses. Era mais até, era mais. 86. Fora o que foi feito fora dali, né? O que foi feito o Fernando Noronha. Hein? Jorge Brasileiro que eu fiz com o Richelli foi, sei lá, quase 4 meses. 4 meses? Por exemplo, as filmagens de Fernando Noronha, todo o material de documentação do filme, tudo aquilo foi feito assim. Eles foram para lá, levaram 3 semanas lá. Eu não estou computando isso. Entendeu? Isso eles foram para lá e fizeram. Tá? Quando eu entrei na filmagem para fazer, o específico fílmico mesmo, era essas 8 semanas. E a trilha sonora, Walter, é muito forte a presença da música. Como é que foi? Eu entreguei uma cópia para o Wagner. Beijão. Eu entreguei uma cópia para o Wagner e o Wagner fez olhando. Foi fazendo olhando. Em tempo real. Né? Em tempo real. Foi fazendo isso, depois ele gravou. Entendeu? Ele lembrou algum momento, me remeteu àquele Imensidão Azul. Viu? Tem uma trilha meio também, meio Vangelis, assim, uma coisa meio... Isso aí é um filme que veio depois, né? Mas... Não, esse filme foi contemporâneo do Boto. Junto? Não. Caramba. O momento dos Botos, assim, tem uma música meio que aponta uns filmes meio de terror, assim, meio... o filme tem aquela suspense. Abertura, né? Aquela Muito música... abertura, Né? Costuma Ele tá ser com aquele que ele usa suspensão. na música da abertura, é um negócio meio sinistro, assim. Não, ele primeiro é uma coisa que parece um bongo. Tem uma hora que Depois ele vai entrando com... Primeiro estabelece um ritmo, depois ele vai entrando lentamente ali com... Aí eu acho que já é... Não sei se é flauta, clarinete, alguma coisa ali. Parece uma flauta. Ele entra muito com ele entra com sintetizador também. Tem muito sintetizador ali. Mas é meio assustador esse tema aí dos Botos. Então, mais alguma pergunta, gente? Assim como a melô do Richelli, né? Dos Polias também, que ele vai entrar aquele tema do Richelli. Né? Às vezes vira meio um shot assim. Como se fosse uma coisa. Eu gosto muito de uma coisa que tem no filme, que é a festa. Eu gosto demais daquela festa. Tem coisas que são engraçadas, que ficaram na minha cabeça. Quando aquilo ali ficou pronto, eu fui mostrar para o Barreto falou assim, senti falta de uma coisa. Eu falei assim, o que é? Eu falei assim, você devia mostrar o balão e indo embora. Eu falei, é mesmo? É mesmo que você sentiu falta disso? Eu não queria mostrar isso, eu queria mostrar o sentimento do garoto pedindo para o balão levar o voto dele, para ele ver a namorada, entendeu? Porque era muito disso, meu balão, leva lá, comete esse milagre para mim. Eu queria isso. O Barreto falou, você devia ter mostrado o balão indo embora. Eu falei, e daí, pô, o balão ia embora, pô. Aquele banho de cachoeira das meninas, parece, é bem uma coisa mitológica, indígena também, aquela coisa. Mas você sabe que aquilo, boa parte desse folclórico aí, é tudo inventado também. Porque
várias coisas foram inventadas. Não, tem um banho de cachoeira, a mulherada toda pelada na cachoeira, tá? Entendeu? E eu falei assim, pô, mas tinha isso? Eu falei, não, mas pode ter, pô. Os homens não podem ver, né? Os homens, então, cria-se toda uma regra. Os homens não podem ver isso na noite de lua cheia, sabe? Mas aí depois você descobre que existe aquela letra. Depois vai ver que tem. Vai ver que tem. E eu adorei também no filme a presença do Lutero Luiz, que eu acho um ator assim. E o Rui Polaná também. É o velho do bar. Rui Polaná. Quem gostava muito desse filme é o Joaquim Pedro. O Joaquim filmou com o Lutero Luiz. Guerra Conjugal, Lutero, espetacular. Você agora falou isso, eu me lembrei do Joaquim. O Joaquim gostou. Alice fez uma... A Alice foi minha assistente no filme. No final que tem uma participação dela na música. Tem, ela... Eu encontrei ela ontem na rua, chamei ela para vir pra cá, mas ela... Mas vocês comporam uma música junto? A música que fala do... Quando o boto está nascendo, o botinho está nascendo, e as mulheres ficam jogando água, sal e não sei o que, pimenta, não sei o que. Então tem uma música, uma suposta música folclórica, entendeu? Feita por nós dois. A letra. Hein? Casca de alho, pó de pimenta. Como é? Protege essa mulher, vê se ela aguenta. Brincadeira. Você inventa o folclore. Madame Mim, né? Ô, Paulo, você falou da festa junina. Teve uma coisa que me chamou a atenção assim, que o menino vem, não sei se isso te remete a algo que você lembra. Vem o menino, eles estão dançando, aí o menino, eles vêm sentar, ele dá um beijo nas mulheres, aí a menina senta, a Dira Paz senta, a Corina, né? E ele volta pra... E ele volta, e ela... A Corina vai. É isso que... E aí termina ali com Neila Torraca, eu não sei se é um plano sequência, mas isso aí... Nossa, que bonito. Porque você acompanha o personagem, entendeu? Ela sentou, ela viu ele dançando. É uma ação, né? Ela viu ele dançando, ela ficou com vontade de ir lá pegar ele de volta para ela, ou não, ela ir também, né? Mas essas coisinhas, entendeu? Vão aparecendo, você vai animando aquilo, né? Filme é ação por ação, né? Filme é ação sempre. Né? Não tem como fugir disso, é onde o olho do espectador está ligado, né? Pois é, blá blá blá, entendeu? O filme blá blá blá, não, eu não gosto, eu particularmente não gosto. Desde que seja francês é possível, né? Porque você já se acostumou a ver daquela maneira, mas o filme falado demais é chato. É chato. Você tem que ficar o tempo inteiro ligado naquela falação. E o que você não é testemunha do filme, você só ouve. É uma fofoca que vem de lá e que você vai depois reproduzir para explicar o filme. Você só tem que ver, né? Eu acho que isso talvez seja a grande lição que vem para a gente do cinema clássico, entendeu? É essa coisa que o filme se explica pela imagem. Até que ponto a gente vai trair isso, sabe? Isso é chato, né? Eu falo como espectador. Eu gosto de ver assim, entendeu? E eu estar no filme, né? Você participar daquilo ali. Outro dia me ocorreu uma coisa, só para a gente terminar esse papo aqui, só para me lembrar, porque me ocorreu uma coisa, eu vendo um filme, eu fui ver um filme que eu já tinha visto várias vezes. Sendo que a primeira vez que eu vi esse filme, eu tinha uns 12 anos de idade e vi dezenas de vezes esse filme, depois,
Mas a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade e o filme, eu morava em Niterói, e o filme não estava passando em Niterói. O filme estava passando no cinema Metro Passeio. E eu estava doido para ir ver o filme, entendeu? Só que lá em casa ninguém ia me levar ao cinema, porque, aliás, toda vez que alguém queria me dar um castigo, o que que era? Não pode ir ao cinema, entendeu? Então, isso era uma coisa horrorosa para mim, entendeu? Então, eu durante aquela semana, eu fiz o seguinte, eu peguei todo o dinheiro que me davam para pagar a merenda na escola, substituí a merenda por uma que eu levava na minha pasta, entendeu? Eu roubava aquele pão lá de casa, fazia um sanduba, levava para mim e comia lá. E o dinheiro da merenda eu guardava, entendeu? Aí quando chegou no fim da semana, eu me preparei para a ousadia. Ninguém ia me levar para lá, eu com 12 anos de idade, calcula. Aí minha mãe, porque eu ligava para os cinemas para saber coisa, ela estava vendo. Então ela botava um cadeado, entendeu? No telefone, no número 0. Como eu morava em Niterói e o telefone era interurbano para cá, porque antigamente não tinha essa, lá era interurbano mesmo. Então, eu não podia ligar. Eu aprendi o código Morse no telefone. Naquele lugar que desligava, botava o aparelho, entendeu? Aprendi a fazer aquilo ali e ligava. Como é que você faz o 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? 0, entendeu? 1, 2, 2. Né? É assim. Aí eu liguei pro cinema Metro e me disseram, como é que eu vou ir para aí? Eu falei assim, onde é que você está? Eu falei assim, estou em Niterói. Eu falei assim, pega a barca, salta aqui, procura o bonde Cinelândia. Eu falei, é? Eu falei assim, fui eu. Eu estou contando toda essa história porque eu entrei para ver o filme. E o filme era Um Americano em Paris, aquele filme de Gene Kelly, entendeu? Eu fui ver esse filme, entendeu? E aí entrei no cinema, entendeu? Me lembro do lugar que vendia um caramelo com chocolate, que era uma coisa linda. Eu tinha aquele dinheiro que eu guardei da minha merenda, entendeu? Então eu podia, entendeu, fazer um serviço ali, né? Então, tudo isso eu fui ver o filme, agora. Passou aqui há poucas semanas, aqui nesse cinema. Nesse cinema, que não é o Metro, né? Com aquela projeção maravilhosa, entendeu? Não, é esse cinema aqui, meio escuro. Aí eu fiquei vendo o filme, quando de repente, parecia que eu tinha 12 anos. E estava vendo aquele filme, entendeu? Eu me reportei sensorialmente ao momento que... Aí me veio essa cena toda que eu descrevi para vocês. Ir para o Rio de Janeiro, a barca, a dificuldade, o dinheiro, o 0, entendeu? O cadeado no telefone, tudo isso, sabe? Aquela perseguição. Até o momento que eu estava vendo o filme, eu me reportei, mas de uma maneira tão visceral, mas tão sensorial, que eu comecei a ver o filme como se eu tivesse aquela idade, entendeu? E eu comecei a chorar. Mas assim, chorar sem a convulsão Não, saía água, entendeu? Direto, eu fiquei vendo o filme assim, entendeu? Eu falei, cara, que coisa incrível. Eu saí tão leve do cinema, falei, que maravilha. O cinema parece uma máquina do tempo. Eu vou lá. Você comentou comigo, você falou que... Eu te comentei. Que estava sozinho no cinema. Aí eu fui ver a bilheteria, tinha umas 50 pessoas. Você estava tão viajante, você nem viu as pessoas que estavam... Ah, não vi. Não vi ninguém, entendeu? Eu estava do outro lado. Não, eu fiquei emocionado. Eu falei para você, não foi? Eu fiquei muito emocionado com aquilo. Eu fiquei emocionado com a minha viagem, entendeu? Porque eu sabia milimetricamente o que é aquele filme. Não porque eu me lembrasse daqueles 12 anos. Não, porque eu tinha visto aquele filme várias vezes. Juntou tudo, na mesma montagem, entendeu? E aí eu vi o filme com todas as outras vezes que eu tinha visto, como se eu estivesse vendo com 12 anos. Porque me lembrava do gosto do chocolate. Essa coisa que eu fiquei impressionado.
Pô, aquele caramelo com gosto de chocolate que ficava ao lado do Cinema Metro Passeio, entendeu? Eu me lembrei daquilo, falei, que loucura, Eu, cara. às vezes, vou ao cinema ver um filme que eu via quando eu tinha 10 anos de idade, que meu pai me levava, e eu assistindo o filme, eu sinto o cheiro de cigarro dele. Uau. Não, é impressionante isso, né? Mas eu fiquei impressionado com essa história a viagem do tempo. É uma máquina do tempo, você se transportar para aquilo ali, né? E ficar feliz, porque foi entrando naquela viagem. Eu achei que dava um filme isso, entendeu? Dava um filme. O cara entra, feito um louco, entendeu? E entra no filme, que nem esse cara que entra naquela casa e pensa que está no fundo do mar, entendeu? Isso. O louco é que, principalmente nesse caso que você viu o filme várias vezes, uma próxima vez que você veja o filme, ele pode te levar para outra vez que você viu que não foi essa, porque também tem isso, né? Não, eu acho que eu já não vou me lembrar mais de idade nenhuma, porque agora eu já desmascarei isso. Pode ser que aconteça com outro filme. Né? Pode ser, mas eu não duvido nada. Mas porque esse era um musical que eu particularmente adorei ver, entendeu? Quando vi a primeira vez, tem coisas desse musical que que são lindas. São lindas. E já coisas que aconteceram dentro, que existem dentro do filme, que eu já coloquei até em outras coisas que eu fiz. Por exemplo, tinha um cara, o quarto onde morava o Gene Kelly. Ele faz uma coreografia que não é dançada, mas é toda coreografada. Ele dorme numa cama em frente a uma janela. Aí ele faz um gesto de dançarino e pega uma água, entendeu? O gesto pega lá, ele traz a água. Aí depois ele levanta, faz clac, assim no pé da cama, sobe a cama sobe, né? Aí ele fecha, dá um pontapé assim numa porta, ela abre, ela vira uma mesinha. Aí ele bota uma garrafa aqui assim. Tudo vira uma dança, ele e o lugar, o armário. Né? Uma dança sem dançar. Pô, na hora que eu vi aquilo, esse cara, demais. É muito lindo. É lindo aquilo. Eu vi um documentário sobre ele Ele é demais, o Gene Kelly. Muito criativo. Uma coisa assim, falando da vida dele, o quanto que ele coreografou, assim, é incrível, né? Ali eu acho que é o momento maior. Com certeza. Porque é o mesmo ano do Cantando na Chuva. É, o ano seguinte, Cantando na Chuva. Na verdade, ele foi feito... Tem uma história meio louca, porque foi feito, aí parou um tempo, aí no intervalo fizeram Cantando na Chuva e foi lançado depois. Tem uma Não, o Sinfonia de Paris ganhou o Oscar de melhor filme. E no mesmo... ganhou 6 Oscars. Pois é, ganhou o Oscar de filme e no ano seguinte eles fizeram o Cantando na Chuva. E ali é o auge do baile, da festa. Ali é o pique dos musicais americanos. Né? Eles conseguiram um nível... que nunca mais repetiram. Que não quer calar. E quando descobriram que você foi ao cinema, quantos meses você ficou sem poder ir ao cinema? Não, em geral era porrada. Lá em casa era porrada. Porrada mesmo. Entendeu? Mas isso aí não me descobriram. Ah, não? Não me descobriram. Eu vou aperfeiçoando. O que você fez? Mas não lembraria do caramelo, lembraria da porrada. Não, mas a porrada te ensina. Entendeu? Mas lá era porrada mesmo. O que você inventou, então? Não me lembro. Não fui descoberto, não preciso inventar nada. Eu simplesmente cheguei em casa. Eu tinha que chegar a tantas horas. Ah, sim. Você devia ter Entendeu? uma aula, alguma coisa? Não, era um domingo. Então eu saí de lá de Niterói. Eu tinha que voltar até uma certa hora. Entendi. Onde é que você estava? Eu estava aí vendo um filme, depois... Pronto. Acabou. Eu estava no cinema. Mas eu atravessei a Baía de Guanabara. Aquilo foi um gesto total de liberdade para mim, entendeu? De ir para o outro lado, porque eu calculo você com 12 anos de idade, entendeu? Atravessar a Baía de Guanabara, né? Que você quando atravessar a Baía de Guanabara, alguns anos atrás, era um ritual. Então a mãe levava uma bolsa, as pessoas se vestiam de paletó e gravata e iam para a banca, entendeu? Não era isso que hoje em dia a gente vê, entendeu? Que a pessoa já vai até nu para barco. Não, entendeu? Cara, era um ritual, entendeu? Calcula de repente entendeu? Em 1952,
fazendo isso. Calcula. Eu não vou, jamais diria isso. 73 anos. Menino de 12 anos de idade não Não, pois é, mas várias vezes aconteceu coisas assim. Vendo o filme aqui e lembrando de tudo. É mais interessante. Assim. Não, eu acho que é o seguinte, se você entra no filme, se você entra numa situação dessa, você vai pro filme. Você entra na tela, entendeu? Que nem aquela mulher do Rosa Púrpura, entra na tela e vai embora, entendeu? Entra no filme, desaparece no filme, depois aparece em outro lugar, não explica nada para ninguém, nem para o pai, nem para a mãe, nem para nenhum espectador, nada, entendeu? Você simplesmente vai embora e fica, entendeu? Não é? Existe essa possibilidade. Obrigado. Você vai morrer.